Fala galera, bem-vindos ao Holy Flow 7.8 Cast. Tô aqui, ó, colocando meu cafezinho pra rodar e já quero te estimular. Faz teu café aí também. O que você acha de ouvir esse episódio de hoje tomando um café aqui comigo? A gente sempre fala o Holy Flow 7.8 Cast, a sua dose de inspiração na prática. Mas hoje eu quero convidar você para tomar um cafezinho comigo, mas obviamente se você já pegou e já tá na esteira, já tá no treino pra ouvir esse podcast, é incrível também. O que não pode é você ouvir isso aqui largado na cama ou no sofá, porque o movimento é o que importa pra nós. Se você tá chegando hoje aqui, eu sou o Fernando Guerreiro, eu sou treinador, eu posso dizer atleta amador, né? Porque tenho aí um currículo de 23 maratonas, 2 meio Ironmans, 1 full Ironman, 3 ultramaratonas, 18 anos de carreira como educador físico, empresário. E por que eu tô falando tudo isso? O nosso papo hoje é sobre pressionar o limite e como o esporte me ajuda a pressionar os meus limites. Guerreiro, o que você quer dizer com pressionar o limite? Eu não sei você, mas muitas vezes na minha vida eu coloquei a minha mão na cabeça e falei, cara, eu não faço a menor ideia do que fazer, eu não sei se eu consigo fazer isso aqui, eu não sei se eu dou conta. Várias vezes eu cheguei nesse lugar de questionar, será que eu consigo? Ou seja, eu bati num teto, eu bati num limite daquilo que eu sabia ou já conseguia, já tinha feito na minha vida. E como que o esporte me ajudou nisso? Cara, seja para correr uma maratona ou correr uma distância mais longa ou um tempo mais curto, isso sempre pressiona o limite e me ensinou a nunca bater no teto e ficar confortável com isso e sempre romper esse teto. Então hoje eu quero estimular você a romper o teto. E óbvio, o esporte ele te ajuda muito nisso, porque quando você vai lá e corre seus primeiros 5 quilômetros, pô, talvez você correu 5 quilômetros em meia hora, vamos criar esse cenário aqui, você já tá feliz pra caraca, porque foram os teus primeiros 5 quilômetros, isso tem que celebrar, é muito legal. Aí você fala assim, tá bom, já consegui 5 em 30, pô, acho que agora eu vou conseguir 5 em 28, ou você vira e fala, não, agora eu vou mirar nos 10, isso aqui você tá empurrando o seu limite, e daí quando você vai lá e consegue um dos dois, cara, a sensação que você tem de capacidade, a sensação que você tem de ir para cima e fazer, ela é gigantesca. Você há de concordar comigo isso. E se você não tem tido essa experiência ainda, você está perdendo muito esse poder da atividade física na sua vida, que ela te ajuda a avançar os teus limites. Então, cara, coloca uma medalha no peito, você se sente ali, mesmo destruído pós-prova, você se sente indestrutível. Essa é a sensação. E quando você tem essa relação com outras metas ou dificuldades na sua vida, a percepção de empurrar o limite ela é a mesma, porque você não se sente limitado ou pressionado. Você se sente impulsionado a ir além. E hoje eu quero trazer um pouco de história para vocês. Muito provável, você já ouviu falar da história de Davi e Golias. Então você sabe que Davi era lá um pastor de ovelhas, pequenininho, fraquinho, e Golias era um guerreiro gigante, e Golias, o povo filisteu estava fazendo guerra contra o povo de Israel, e aí Davi ele assume a postura para lutar contra um guerreiro com uma espada. Davi vai com a funda e pão na testa de Golias. Beleza, essa história aqui você conhece. Agora, deixa eu te dar um pano de fundo, um pouco mais de história sobre o que acontece nos bastidores disso. Como é que foi a preparação de Davi? E aqui a gente precisa entender que Davi ele não tinha o dever de proteger o povo e lutar contra Golias. Isso era o dever de um outro homem chamado Saul, que na época reinava, e ele deveria ser o responsável para conduzir o exército a combater esse Golias. Mas a história conta que Davi ele cresce numa família bem mais humilde do que a família de Saul. Davi ele cresce como um pastor de ovelhas. Saul ele já cresce de uma outra perspectiva, mas Davi ele tem um negócio que é diferente, ele tem um senso de pertencimento e propriedade sobre as coisas muito bem estabelecido, tanto que quando ele está protegendo as ovelhas do pai dele,
Lá no pasto, sozinho, a história conta que Davi lutou contra urso para proteger, Davi lutou contra leão para proteger as ovelhas do pai, porque ele sabia a função que ele tinha naquele lugar específico. Então ali, se você pega um jovem pastor, quando ele tem que lutar contra um animal selvagem para proteger as ovelhas, o que ele está fazendo? Empurrando esse limite. Ele poderia subir numa árvore, se esconder e falar assim, pai, entre uma ovelha e a minha própria vida, eu preferi salvar a minha vida. Você há de concordar, né, pai? Cara, na boa, qualquer um aqui de nós vai concordar. Lógico, filho. Eu quero um filho vivo bem melhor um filho vivo do que uma ovelha salva e meu filho morto. Né? Vamos pensar nessa perspectiva. Agora, Davi, ele vem de um lugar onde ele não era a primeira opção para se tornar um guerreiro. Tanto que quando a Bíblia fala, vai um homem para procurar o novo rei de Israel na casa de Davi, Davi ele é até esquecido, ele é a última opção a ser lembrado. Então, pega isso aqui, Davi não era uma primeira opção, tá? Davi não era o mais preparado ou o mais esperado que tomasse atitude nesse momento de guerra. Saul era esse cara. Saul estava condicionado para isso. Saul estava num posto de rei. Saul tinha os equipamentos. Saul tinha o exército. Saul era o cara que tinha toda a expectativa do povo que fizesse alguma coisa acontecer. Agora, por que isso aqui é importante sobre empurrar os limites? Quando Davi se depara com aquela situação, ele toma uma atitude e fala, isso aqui não é aceitável. Eu vou lá e vou derrotar esse gigante. Saul, que era o cara da posição, que ele deveria estar pressionando os limites, Saul está recuando e está andando para trás cada vez mais, além de se esconder daquilo que era a missão dele, sabe o que ele faz? Ele oferece a armadura dele de guerreiro para Davi. Olha só que doideira isso aqui. Além de Saul não encarar o limite dele, ou seja, vou lutar contra o maior cara que tem aqui, eu vou para cima dessa batalha. Além dele não fazer isso, ele pega tudo o que ele teria de recursos para ir para lá e ele passa para Davi. Ou seja, ele abre mão de tudo que ele poderia ter naquele momento para empurrar o limite. Ele fala assim, cara, eu tô fora dessa. Tá aqui, Davi, a responsa é tua. E aí Davi, obviamente ele não aceita a armadura, ele vai lá com a própria funda e derruba Golias. Onde eu quero chegar com essa história? O tempo todo você vai ter duas escolhas na tua vida. Ou você avança com medo mesmo e faz o negócio acontecer, ou você recua. Vai ser, não tem outra. E assim, não vai ter um momento da sua vida que você vai parar e falar assim, nossa, agora tá tudo equilibrado, tá tudo em sinergia, eu consigo avançar. Cara, na boa, quando você organizar suas finanças, vai estourar outra coisa. Quando você organizar essa outra coisa, vai estourar outra. E assim vai ter que ser. Você não vai conseguir ter a tua vida organizada 100% para avançar. Você vai fazer esse próprio caos acontecer. Agora, se você está como Saul hoje, se deparando com algo que é difícil, um gigante na sua vida, e você está recuando, saiba de uma coisa, esse gigante só vai crescer e vai ficar mais forte. Ele não vai sair, ele não vai te abandonar. E você sabe que só é um gigante hoje, porque quando estava do tamanho normal, você não encarou. Então, se você não encarar hoje, amanhã esse gigante vai estar mais brabo, vai estar mais forte, vai estar maior e vai te ofender mais ainda. Sei lá qual que é o gigante. É um problema no teu relacionamento? Você vai ter que ir lá resolver. Porque se você não resolve hoje, amanhã cresceu o problema. Depois de amanhã cresceu mais ainda. Você está com uma dívida? Mesma coisa. Se você está fora de forma, está obeso, está sedentário, amanhã só vai estar pior. Não espera que vai melhorar, só vai piorar, porque você não está resolvendo o problema, ele só vai crescer na sua vida. Agora, pô, guerreiro, mas eu tenho medo. Cara, o medo sempre vai estar lá. O medo sempre vai estar lá. Tá, vocês estão aqui, a gente deve estar agora indo pro 20º episódio, alguma coisa assim desse podcast. Sabe, hoje você me vê falando com essa naturalidade, você acha que eu tô... Cara, toda vez que eu começo a gravar, ou quando a gente começou o canal do Holy Flow 7.8 Cast, eu tava com muito medo, eu tava apreensivo. Cara, como é que vai ser isso? Eu vou ter que dedicar tempo da minha semana, vou ter que me preparar para falar. É diferente. Eu tava com medo, eu tava com alguma coisa aqui dentro de mim que falava assim, cara, segura mais um pouquinho isso. Agora, qual que é a diferença? Mesmo com medo, eu vou para cima.
a coragem, ela não necessariamente é a ausência de medo. A coragem é whatever, medo. Eu vou passar o carro por cima de você. Então, assim, se você tá com medo, mas você sabe que tem que ser feito, a coragem, ela aumenta conforme você anda. A coragem, ela aumenta conforme você progride. A determinação é você ir lá com medo mesmo e fazer hoje. É ir lá e com ousadia fazer amanhã de novo. E aí daqui a pouco o medo que estava aqui te assombrando, ele já está aqui. A coragem que estava pequena aqui, ela já está aqui. E daqui a pouco, ó, quando você começa a perceber, aquele medo ele não te ofende, ele não te paralisa mais. Isso é para qualquer coisa. Talvez você quer chamar uma menina para jantar porque você está interessado em fazer família com ela. Hoje está cheio de medo. Você manda a primeira mensagem, ousadia. Ela responde, o medo diminui, a ousadia aumenta. E aí eu vou fazer 7 anos de casado daqui a pouco. Eu já não tenho mais medo de falar com a minha esposa sobre assuntos delicados. Às vezes eu tenho uma luta interna se eu quero avançar nessa batalha, mas não é mais sobre medo, porque eu desenvolvi um relacionamento com ela que me deixou muito mais ousado e corajoso. Isso é com qualquer outra coisa na sua vida. Quando eu comecei o Holy Flow, alguns anos atrás, cara, eu tinha alguns medos de não dar certo. A proporção é tão grande que hoje é vezes 20 as coisas que a gente faz, então as pressões são vezes 20, mas a minha coragem também aumentou junto. Então, cara, eu preciso pressionar o limite o tempo todo. Agora, se você ficar esperando o gigante desistir de batalhar contra você, ele vai pisar em cima da tua cabeça e vai te destruir. Essa é a grande verdade. Então, assim, pressiona o limite. Pega qualquer coisa que tem que fazer hoje e empurra. Ah, já bati no meu teto, não consigo mais. Cara, vai estudar algo novo, vai estudar algo diferente. Por exemplo, quando eu percebi a minha agenda de personal, que não tinha muito mais para onde ir, cara, eu fui estudar neurociência. E aí, neurociência me deu abertura para me tornar palestrante, para eu poder falar sobre coisas diferentes, abrir mentoria, fazer um diferencial no mercado hoje, que é ter um running club, que a galera fala que nunca será só um treino, porque a gente traz conteúdos diferentes. É vir para um podcast onde a gente usa a atividade física como base, mas eu posso falar desses conteúdos com você. Então, eu empurrei o meu limite. E nada contra quem está com a carreira de personal, que eu acho que é muito massa. Lá o cara tá se desenvolvendo daquele jeito. Eu cheguei no meu limite em relação àquilo. E eu precisei pressionar isso. Então, assim, quando eu cheguei no meu limite como atleta, falei, cara, já corri dezenas de maratonas. Vou fazer um triatlon. Eu não sabia nadar, eu não tinha uma bike. Eu precisei empurrar esse limite. Fui aprender coisas novas, fui conquistar coisas novas. Foi fácil? Nem um pouco. Valeu a pena? Muito. E eu acho que é essa percepção que você tem que ter em relação a empurrar os limites. Não vai ser fácil, mas com certeza vai valer a pena. Porque toda a facilidade que você quer adquirir hoje na tua vida tá te mantendo preso no limite. E empurrar o limite é encarar a dificuldade, é encarar qualquer coisa que te torne desconfortável. Então, assim, não quero menosprezar o que você está vivendo hoje, mas você precisa empurrar esse limite. Então, esse exemplo de Davi e Saul é claro isso. Você vai ter 2 tomadas de atitude. Ou você vai lá e vence o gigante, ou você fica aqui acovardado e alguém vai vencer esse gigante e conquistar a glória para ele no teu lugar. É simples. Então, assim, se você não está evoluindo, alguém já evoluiu na tua frente fazendo aquilo que você deveria ter feito e não fez até hoje. Ah, tive uma ideia inovadora, mas está lá guardada há 5 anos. Alguém já fez, acabou a inovação. Então, empurra o limite. Esse é um papo que você tem que parar e meditar sobre a tua vida agora. Para você concluir isso aqui, enquanto eu estou encerrando esse podcast, abre teu bloco de notas, pega um caderno, alguma coisa, você precisa começar a escrever sobre os teus limites e o que você pode fazer hoje para vencer esses limites. E se você está preocupado em como fazer isso, assiste o nosso episódio antigo. Você vai ter o último episódio que a gente postou antes desse, que você vai ter um choque de realidade que vai te ajudar a avançar em relação a isso. Então, empurre os teus limites. Seja alguém que está o tempo todo despertando e potencializando os próprios resultados, porque isso com certeza, além de mudar a tua própria vida, vai se tornar inspiração para as pessoas ao teu redor. E para mais conteúdo como esse, você já sabe, ativa as notificações aqui, compartilha esse conteúdo com os teus amigos que estão precisando expandir os seus limites, porque eu tenho certeza que se você ajudar eles, o teu limite já está sendo expandido também. E fica ligado que no próximo episódio a gente vai ter conteúdo fresco para você, porque aqui é a sua dose de inspiração na prática.